esses PDLs, como é que vai ser essa movimentação agora, porque já está se encerrando, né, esse período de votações na Assembleia, como é que vocês veem essa questão? Bom, primeiro de tudo, eu acho que foi um absurdo, né, esse protocolo desses projetos. Aliás, foram decretos do governador, não são nem projetos, ou seja, não são temas que serão debatidos na Assembleia, tampouco votado pelos deputados. Deputados esses que são eleitos pela população para fiscalizar o Poder Executivo e prestar contas dos seus votos, né, nas matérias, mas nesse caso, o governador resolveu fazer por sua própria conta, através de decretos do Executivo, a instauração desses decretos de licença compensatória. O que é, para quem está nos acompanhando aqui? O governador decretou que procuradores do Estado, né, procuradores ligados à PGE, né, a alta cúpula aí do Serviço Público Estadual, e também auditores fiscais da Fazenda do Estado, a cada 3 dias trabalhados terão um dia de folga adicional, além das férias que já gozam. Então, assim, é uma coisa que nós, como Assembleia Legislativa, já havíamos encerrado isso para várias das carreiras do serviço público, mas o governador retoma isso através de um decreto. E eu acho, Ayrton, que o governador teve aí vou ventilar uma opinião aqui, tá? Mas eu acho que ele aproveitou do recesso parlamentar, porque o regimento da Assembleia estipula que a partir do dia 16 de julho até o dia 31 de julho não tem sessões com votação, não tem sessões deliberativas e trabalho em comissões. Portanto, eu estou aqui a trabalho, hoje estou em agenda em Camaquã e tenho agenda durante todos esses dias da semana. Todos os deputados, pelo que eu estou acompanhando, estão trabalhando, só não estamos votando as matérias e não estamos reunindo as comissões. Pois bem, ele aproveitou deste hiato para decretar, sabendo que a Assembleia levará 15 dias para poder protocolar projetos de decreto legislativo para anular os efeitos desse decreto deles. Mas, mesmo a gente estando em recesso, na própria sexta-feira, tão logo isso foi anunciado, eu já redigi 4 requerimentos para eliminar, né, sustar os decretos do governo do estado, e já tem assinaturas de outros deputados, vou nomeá-los aqui: deputado Rodrigo Lorenzoni, deputado Capitão Martim e deputado delegado Zucco já assinaram conosco, para que a gente possa, tão logo tenha uma próxima sessão com votação na Assembleia, nós possamos já ter o Legislativo Estadual apreciando essas matérias. E a ideia é, sim, derrubar esses privilégios descabidos. Mas assim, o PT também disse que ia protocolar, então são 2 PDLs ou vocês vão concentrar em um só? Se ficar disperso assim, não pode, dar mais chance para o governo postergar essa discussão no parlamento? Como é que vocês veem essa questão? Não, eu não vejo dessa forma, até porque a regra é quem protocola antes acaba tendo votado antes e pode ter como é que se chama, no legislativo, né, prejudica-se a matéria que é correlata, né? Então, isso não tem problema nenhum. Aliás, falei com o deputado Miguel Rosseto, do PT, na sexta-feira. Ele já tinha me sinalizado que o PT faria alguma movimentação a respeito do tema. Eu informei que estaria entrando com os PDLs e convidei, inclusive, o PT para assinar junto. Mas, claro que ele tem que consultar a sua bancada a respeito do tema. Nesse meio tempo, possa ter decidido algum outro caminho. O PT já havia protocolado 2 PECs para tratar de penduricalhos e privilégios que foram colocados aí para o Judiciário Gaúcho e Defensoria, né, Ministério Público do Estado, aos quais eu estou, inclusive, apoiando, porque acho que, independente de esquerda e direita, esse é um tema que une todos os gaúchos, porque é o cidadão que paga a conta versus uma elite privilegiada que está se autoconcedendo privilégios injustificáveis. Então aqui não se trata de ideologia, se trata simplesmente de defender o bolso do cidadão gaúcho. Mas não sei se o PT vai protocolar esses PDLs. Se não o fizer, estão desde já convidados a apoiar esses que nós estamos fazendo aí na Assembleia. O senhor acredita que esses penduricários, como vocês classificam, do governo do estado, eles podem se tornar verbas indenizatórias, se transformar em dinheiro essas folgas? Como é que o senhor vê essa questão? O governo do estado diz que não há a possibilidade dessa conversão para dinheiro, mas abre o flanco para um procurador entrar na justiça. Como é que fica essa questão legal na avaliação do senhor? Exatamente isso, Ayrton. O governador, quando diz que não há possibilidade, ele está falando especificamente sobre o texto do decreto publicado.
e não sobre as consequências, uma vez que essa medida é instituída, né? Agora tu vê só como é uma coisa, né, uma malandragem aqui, né? Quer dizer, então, que quando foi reinstituído isso para a Defensoria, Ministério Público, cerca de um mês atrás, teve ampla repercussão na imprensa, a Acústica FM tratou do tema, deu um grande clamor popular negativo, né? Um desgaste desses poderes, porque é privilégio, é um deboche com o cidadão. Imagine só, a gente enfrentando o tema da reconstrução do Estado, famílias esperando casas, empresas que estão tendo grandes prejuízos, não conseguiram se restabelecer, o agro gaúcho ainda tratando de securitização para conseguir pagar dívida. E aí vem um trenzinho da alegria de privilégios para fazer com que aqueles que já recebem 45 mil reais de salário, mais outras indenizações, possa chegar aí a receber o dobro disso, né? Ou ainda esse tipo de coisa que nem essas folgas, né, adicionais que podem virar dinheiro. Ou seja, é um deboche, né? Mas o governador aproveitou justamente o recesso para fazer com que a Assembleia não pudesse reagir rapidamente e provavelmente apostando que nesses próximos 15 dias isso vai sair de pauta da imprensa, a opinião pública vai esquecer e aí isso vai passar ao largo. Bom, nós não esqueceremos e nós não deixaremos isso passar. Mas nesse caso, o que a gente enxerga é que uma vez instituído, uma vez que se inicie essas concessões desses, né, supostos direitos, botar entre aspas aí, rapidamente vai se ter um reconhecimento em juízo, né, através de um processo judicial, uma paridade disputada e por aí vai, e vai se poder converter em indenização pecuniária, porque isso os demais poderes já têm. Ou seja, além das férias, né, pega aí um juiz, pega aí um promotor, né, que já tem um salário ali quase do teto da remuneração de serviço público estadual, que é por volta de 45 mil reais. Então, além desse salário, ele pode receber aí, a cada 3 dias trabalhados, 1 dia de folga, para além dos 2 meses de férias no verão, mais 1 mês de férias no inverno, e ele pode transformar essas folgas que não forem gozadas em dinheiro. E aí a gente tem casos onde, quando se pede isso para ser transformado em recurso, em dinheiro, tem grandes desembolsos do Estado. Às vezes são boladas, 100 mil, 200, 300 mil reais de uma só vez. Às vezes o Estado tem até que negociar um parcelamento desses pagamentos. Ou seja, não tem o menor cabimento isso. É um deboche, é uma falta de respeito, de razoabilidade com o dinheiro público, e por isso que a Assembleia não ficará quieta, nós reagiremos sim. Você já projeta um impacto nos cofres públicos? Eu falo da licença-prêmio, né? Porque essa, por enquanto, o governo diz que não há impacto também, aí vocês podem discordar, claro, porque a gente pode prever essas ações na justiça, mas que projeção vocês fazem da licença-prêmio, né? E acho bom até a gente explicar, deputado, o senhor pode explicar melhor, a diferença entre os dois benefícios, né? Da licença-prêmio e da licença compensatória, para a gente não confundir o ouvinte nessa questão. Mas como é que o senhor avalia, que projeção dá para fazer de impacto financeiro, tendo que o Estado projeta um déficit de 5 bilhões e 200 milhões para 2026. Como é que o senhor vê essa questão do impacto real nas contas públicas? Pois, tu tá tão bem informado que já sabes aí da previsão de déficit, né, do nosso orçamento, da nossa lei de diretrizes orçamentárias, e verdade, assim, essa declaração de que não há impacto financeiro, ela é muito literal e pouco analítica, tá? Ela é literal porque, basicamente, ela olha a letra do decreto e diz como não há conversão em pecúnia, né, não pode transformar essas folgas, por enquanto, por esse decreto, em dinheiro a ser pago para quem usufruir desta folga, então não tem impacto financeiro. Bom, mas vamos lá, vamos fazer a análise disso. Se eu estou tendo servidores estaduais que a cada 3 dias trabalhados folgam 1, eu estou reduzindo a minha capacidade de trabalho na Procuradoria-Geral do Estado ou na Receita Estadual, não é? Então, assim, significa dizer que eu estou deixando de ter auditores fiscais buscando receita de quem eventualmente está tendo que pagar tributos ou está inadimplente ou está com, enfim, qualquer tipo de questão tributária em juízo e por aí vai. Então, o Estado está deixando de arrecadar porque esses auditores estão em folga em vez de estar trabalhando. E, além disso, no âmbito da Procuradoria, nós estamos deixando de ter procuradores trabalhando para estarem folgando. Significa que, ou das duas uma, né? Ou a gente vai ter menos trabalho sendo desenvolvido e as coisas vão demorar mais para acontecer, né? Ou nós teremos contratações adicionais de servidores, estagiários ou outros funcionários para cobrirem essas folgas adicionais. Bom, isso tem custo.
tanto o custo de demorar no tempo a entrar dinheiro em caixa ou os processos avançarem, tratados por esses dois órgãos, quanto o custo de contratar gente para suprir essas folgas adicionais. Então, assim, só porque não há o pagamento em dinheiro na hora, no ato, não significa que não há dano financeiro. Ah, sim, há prejuízo financeiro, sim. Aliás, a gente pega outras carreiras, né, no caso de judiciário, aí, vamos pegar o exemplo do judiciário, que recentemente se autoconcedeu o pagamento, se autoconcedeu não, né, através de resoluções do CNJ e por aí vai, e vai se desdobrando e tudo mais, eles entenderam que eles poderiam receber os acúmulos, né, por conta de trabalhos, de processos, né, então tem uma indenização porque tem muito trabalho, tem trabalhos acumulados, processos acumulados, então nós vamos pagar um adicional de indenização, e quando é indenização não tem desconto de imposto de renda, né, fins indenizatórios, então é líquido, pago líquido, e não consta para fins de teto, né? Então, se o teto salarial do Serviço Público do Estado é por volta de R$45 mil, tudo que é indenizatório pode ser recebido sem ter o limite do teto. Tá? E nesse caso da licença compensatória instituída por decreto, ela diz lá que a partir do momento que o teto é atingido, a licença compensatória passa a ter efeitos e aí sim concede essas folgas. Esses juízes, nesse caso das indenizações para acúmulo de trabalho, se eles não tivessem 2 meses de férias, mais o mês do inverno e mais as licenças prêmios, talvez eles estariam julgando mais processos e a fila não seria tão grande. Talvez teria menos processo acumulado. Ou seja, nós estamos premiando já, né, uma pouca, talvez, produção feita. Ou, né, poderíamos estar alocando esse recurso, que é dinheiro público, que é dinheiro do cidadão gaúcho, para ser mais produtivos. E aqui eu não quero dizer que não se precise de mais juiz, que não seja importante investir mais na estrutura do Poder Judiciário para que os processos possam andar mais rapidamente e a gente consiga ter um estoque reduzido de processos, porque interessa para o cidadão também que um tempo de decisão num processo judicial seja o mais curto possível, porque a justiça, quando demora para ser feita, ela se torna também injusta, né? Mas a gente precisa olhar para o dano econômico disso, que acaba sendo um estado mais caro para todo mundo, né? O senhor entende que sobre essa questão da produtividade do judiciário que alega estar sobrecarregado, que medidas seriam necessárias? Então, fazer mais concurso público? Como é que o senhor vê essa situação? Porque hoje também há a influência da inteligência artificial nesse processo, mas há necessidade de mais pessoal. Como é que o Novo avalia essa questão? Porque daí não são só juízes, seria necessário também mais funcionários, mais servidores públicos. Como é que vocês analisam esse recorte? Olha, é muito difícil para um parlamentar poder dizer como é que a gente faz aumento de produtividade no Poder Judiciário, porque a gente não está na gestão do dia a dia do poder, né? Eu não sei como é que os percentuais de abstenção dos servidores de lá, eu não sei como é que é a média de produtividade de sentenças e decisões, haja vista também a qualidade dessas decisões, eu não sei como é que está a estrutura disponível versus a estrutura desejada para fazer uma análise também do custo-benefício do investimento desses recursos, ou seja, na condição de poder legislativo, eu tenho uma insuficiência de informações gerenciais para dizer como é que deveria ser gerido o Poder Judiciário de modo a ganhar mais produtividade. Agora, para o cidadão gaúcho, quando eu olho de maneira muito rasa, o cidadão gaúcho e o cidadão brasileiro são aqueles que mais pagam impostos para sustentar o judiciário mais caro do mundo. Ponto. Né? O judiciário brasileiro é o judiciário mais caro do mundo em percentual do seu PIB, né, e dos orçamentos públicos. Além disso, a gente tem aí alguns dos maiores salários do serviço público estão justamente nessas carreiras de topo. Significa dizer que, em outras palavras, talvez por ser os mais caros do mundo e ter ainda filas de processos, eles não estão sendo tão efetivos assim quanto a população gostaria. Se a inteligência artificial irá nos ajudar, eu não sei, eu acredito que sim, tá? Em geral, a IA virá para dar mais produtividade e eficiência em uma série de trabalhos, especialmente esses trabalhos que hoje talvez exigissem um analista, um estagiário, para fazer um comparativo entre textos, identificar diferenças no texto, buscar a origem de uma lei apontada num processo A, B, C, enfim, se torna mais ágil esse processo de pesquisa, busca de informação, né, cruzamento de dados, né? Isso certamente pode economizar em mão de obra. Agora, certamente nós precisaremos seguir tendo a função do juiz que vai fazer a interpretação daqueles dados, daqueles fatos, à luz da legislação e conseguir também ter, né, a capacidade de ver o contexto que aquele processo está inserido. Então, eu
torço para que cada vez mais nós sejamos mais produtivos no uso do recurso público, porque o cidadão paga uma das maiores cargas tributárias do mundo e a gente não tem, em geral, serviços públicos minimamente razoáveis em várias das instâncias, não só do Poder Executivo, como também em outros órgãos, como é o caso do Judiciário. Não é à toa que a gente tem aí, em geral, pesquisas apontam, né, como o cidadão reclama da justiça ser muitas vezes lenta, injusta, seja por conta da lei que está posta e o Judiciário, né, ele decide com base na lei, né, mas também pelo tempo, muitas vezes, de processo, né, que se tem no leve trás. Então, assim, difícil dizer, né, qual é a melhor alocação. Agora, eu acredito sim que nós temos espaço para ser mais eficientes. E sobre ainda a questão dos penduricalhos propostos pelo governo do Estado, né, para os auditores fiscais e também para os procuradores. E a via judicial, vocês descartam? A gente já havia conversado sobre isso, sobre a questão da licença-prêmio. O senhor disse que é muito difícil essa via, porque, enfim, eles podem tomar decisões corporativas na avaliação do senhor. E do outro lado, né, desse penduricalho do governo do Estado, você vê a possibilidade de ingressar na justiça para discutir em outra esfera também? Qual é a análise que o Novo faz nesse contexto? Bom, primeiro que assim, o Partido Novo já tem um histórico de judicialização de várias dessas matérias para defender o cidadão. O problema é que a gente tem o mesmo histórico de derrotas ao fazer, né? Então, assim, não é que a gente não tente, né? A gente tenta, sim. Aliás, recentemente o Novo conquistou uma vitória em fazer com que vários dos nossos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado tivessem que devolver recursos que foram autoconcedidos indevidamente para eles próprios. Coisa de mais de R$500 mil, se não me engano, se não me falha a memória, cada um. Tá? Então, assim, o Novo teve já vitórias nesse âmbito. Mas, neste caso em específico, nós entendemos que é mais difícil por estar mais dentro da autonomia deles de fazer a definição do que é meritório receber ou não. É mais difícil hoje do Legislativo Estadual conseguir intervir através de lei estadual ou mesmo conseguir mostrar que a legislação atual está sendo infringida por parte dessas decisões. O que não faz com que a decisão seja mais moral, né? Ela pode ser legal, mas não é mais moral, né? Fato é que o que a gente já aprendeu, e o autor aí, Bruno Caraza, no livro O País dos Privilégios, mostra muito bem isso, é que esses órgãos, né, os poderes do Estado, eles já aprenderam os caminhos e os atalhos para conseguir se autoconceder muitas vezes salários, privilégios, benefícios, para fazer com que muita coisa que seja ultrajante para o cidadão comum se torne algo legal, né, e justificável perante esses grandes, essa elite, essa casta superior aí do serviço público. E aí eu não estou falando de servidores públicos como o professor, o policial, o enfermeiro, o médico, não, porque esses seguem tendo muitas vezes seus salários achatados, seguem tendo dificuldades de conseguir ter um ajuste inflacionário dos seus salários. Eu estou falando justamente daqueles que estão lá em cima, né, recebendo acima dos R$40 mil aí, e que muitas vezes quando a gente abre as informações das indenizações, a gente acaba vendo gente recebendo R$100 mil, R$80 mil, R$120 mil. Recentemente teve até jornalista sendo processado e condenado por ter exposto informações de uma ex-presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que são informações públicas, que ela recebeu a título de vários penduricários mais de R$500 mil. E aí, bom, né, acaba que o Poder Judiciário se defende, inclusive muitas vezes ameaçando e coagindo quem fala sobre o assunto ou tenta enfrentar eles, né, através de processos judiciais. Bom, então assim, neste caso dos procuradores e dos fazendários, eu acredito que há sim espaço legislativo para a Assembleia atuar, e por isso que nós protocolamos os projetos de decreto legislativo. Diferentemente dos casos aí da Defensoria, Ministério Público e Tribunal de Justiça, que eu acho que é uma briga um pouco mais difícil pelo entendimento que se tem da carreira jurídica em âmbito de legislação federal, tá? É um pouco técnico que eu estou falando aqui, mas em outras palavras o decreto legislativo da Assembleia, nós entendemos que tem efeito prático direto em anular os efeitos do decreto do governador que instituíram esses privilégios. Enquanto que um eventual decreto da Assembleia Legislativa sobre o mesmo tema no Tribunal de Justiça, Ministério Público e Defensoria, nós acreditamos que não teria efeito. Deputado, o senhor chegou a, de repente, protocolar um pedido de
de audiência com o governador do estado, com os procuradores, o chefe da Casa Civil, para discutir essa situação especificamente dos penduricalhos propostos pelo governo do Rio Grande do Sul, aos auditores e também aos procuradores. Vocês pretendem esse diálogo com o governo Leite? Como é que está essa questão? Não, mas, Ayrton, eu acho até que nem cabe esse diálogo, porque se o governo quisesse diálogo com o parlamento, e eu acho que deveria, ele teria proposto um projeto de lei para tramitar na Assembleia e ser votado pelo povo que está lá representado através dos seus deputados. O governo não quis diálogo. Na verdade, ao fazer os decretos, tão logo entrou o recesso parlamentar, o governo disse, gritando, nós não queremos debater isso e não queremos que o Parlamento Gaúcho vote. Nós estamos fazendo por decisão unilateral do Executivo e nós queremos, inclusive, que nesses próximos 15 dias de recesso parlamentar vocês esqueçam que a gente fez isso. Foi isso que o governo do Estado fez. Só não quer, talvez, admitir. Aliás, enquanto o governador gravava vídeo e publicava na rede social que era contra a polarização do Lula e do Bolsonaro e tudo mais, e tem seus méritos em fazê-lo, fato é que o governador efetivamente polarizou o cidadão que paga a conta do cidadão que representa o cidadão que paga a conta. Ele separou isso. Ele não deixou que o parlamento, que representa o cidadão, pudesse defendê-lo. Ele fez unilateralmente e instituiu, mesmo que a gente revogue agora na primeira semana de agosto, já vai ter direitos em haver para esses procuradores e auditores fiscais da Fazenda por conta desse decreto. Ou seja, que diálogo é esse? Que interesse em conversa é essa? Né? A audiência vai ser o quê? Para disfarçatez? Para dizer que queria sim conversar, que queria negociar, depois de já fazer? Não me parece que caiba aqui a audiência ou diálogo, tá? A não ser que seja para voltar atrás, desfazer isso e pedir desculpa, talvez, para o povo gaúcho. Obrigado, então, deputado. De minha parte é isso, Valério. E volto ao longo da programação da Acústica FM com mais detalhes aí sobre o bastidor da política. Com certeza, se quiser ficar conosco aí até fechar a entrevista, deputado, a gente tem ainda 5 minutinhos. Gostaria Não, a gente tem 5 minutos, eu gostaria de perguntar para o deputado o seguinte, ó, a sua visão a respeito dos ataques de Donald Trump ao Brasil, à economia brasileira, esse tarifaço, o que o senhor pode trazer para nós, no seu âmbito, na sua palavra hoje, o que o senhor sente, o clima e como está lhe preocupando isso aí, deputado? Olha, um clima de apreensão, de angústia e de decepção, né? Olha, o Brasil, primeiro de tudo, né? Eu sou um liberal econômico e acredito que taxas são ruins, ponto, punem a população. As tarifas, elas são ruins para o povo brasileiro e são ruins para o povo americano. Tarifa nada mais é do que encarecer os produtos que são transacionados livremente entre produtor e consumidor. Em outras palavras, se eu quero comprar um produto que alguém está me vendendo que é mais barato, por que diabos o governo vem, se mexe no meio e bota uma tarifa para tirar o seu quinhão dessa relação comercial entre as partes? Porque é isso, efetivamente, que se trata de tarifas, né? A tarifa nada mais é do que uma intervenção política na liberdade de comércio entre consumidor e produtor. É o Estado se metendo para tirar o seu. Bom, e nesse caso, é sempre prejudicial para o consumidor. Isso é bom para fazer política, é bom para negociar geopolítica, acordos talvez de cooperação, ou seja, é negociação entre Estados, né? Mas para o consumidor é sempre lesivo. Dito isso, né, obviamente nós temos que caminhar para como é que a gente resolve para não ter essas tarifas. Porque se elas forem instituídas, ainda mais nesse patamar de 50%, será uma tragédia econômica para o Brasil e terá efeitos ruins para a economia americana. Os Estados Unidos são grandes parceiros comerciais do Brasil, aliás, segundo maior parceiro comercial do Brasil. Isso vai prejudicar toda a cadeia, várias das cadeias de suprimentos brasileiras e também muitas indústrias brasileiras que dependem da venda para os Estados Unidos serão prejudicadas, quiçá vão inclusive fechar as portas se isso se mantiver desse jeito, e nós teremos aqui um impacto na cadeia produtiva, na inflação, no custo de vida e por aí vai. E a mesma coisa vai acontecer em muitos produtos americanos. Lá também o consumidor americano será punido com aumentos de preço, com dificuldades em cadeias produtivas, deputado, e por aí vai. Oi, desculpe. Deputado, quando o senhor fala em decepção, é com quem, né, na verdade? É com o Donald Trump ou com a família Bolsonaro? Porque o Partido Novo sempre votou a favor, né, na maioria das pautas, não sempre, né, na maioria das pautas com o governo Bolsonaro, é muito próximo do governo Bolsonaro. A gente tem defesa, por exemplo, do deputado Marcel Van Hatten, a família Bolsonaro. E como é que o senhor está decepcionado com quem nesse contexto? É com o Trump, com os dois? Não, decepcionado especialmente com o nosso governo federal, que é completamente inapto, incompetente e amador na sua relação diplomática e negociação
Então comercial. o senhor acha que a família Bolsonaro está correta nessa negociação? Não acho. Eu acho que, inclusive, esse tensionamento tem sido alimentado por um viés político-ideológico. Sim, tem pautas políticas e ideológicas que estão sendo levadas a cabo pelo Eduardo Bolsonaro e pela família. Né? Agora é o seguinte, eu também não vou ser ingênuo de dizer que, né, um deputado que está licenciado nos Estados Unidos, ele tem mais poder de fogo do que o Itamaraty, a presidência da República e todo o corpo do governo federal, né? É uma leviandade de falar isso. É um privilégio também, né? É um privilégio, a gente está falando de privilégios, é um privilégio um deputado ficar nos Estados Unidos, tentando também colocar fogo no país nesse sentido. Como é que o senhor vê essa questão? Mas, vamos lá. É um privilégio, tu diz por quê? Porque ele está recebendo salário, alguma coisa assim? Exatamente. Mas, pelo que eu sei, ele não está recebendo, né? Por estar Então licenciado, pelo que ele declarou, não está recebendo, está licenciado. Em todo caso, o ponto é o seguinte... Mas recebeu um Pix de 2 milhões, né? De quem? Do próprio Bolsonaro. Tá, mas aí, por que ele não poderia receber dinheiro do pai? Não, tudo bem. Prossiga, então. Não, eu acho que o ponto aqui é o seguinte. Se tu tens um país onde a sua agenda de diplomacia internacional é de relativização de ditaduras, de demonização do dólar, de enfraquecimento das relações diplomáticas com o Ocidente, de flerte com ditaduras autoritárias que condenam os Estados Unidos, e inclusive tua Suprema Corte, ela pega e enquadra em inquéritos ilegais empresários americanos, empresas americanas, bota inclusive secretário de Estado americano em inquéritos, como foi o caso do Elon Musk à época. A primeira-dama faz piada e manda o Elon Musk pra lá. Assim, me parece que tu tá vendo um Trump que é um Rottweiler diplomático, né? Ele é um sujeito truculento que usa do poder que tem, né? E ele é afrontoso. Então tu tá vendo um Rottweiler e tu vai lá e bota a mão na boca do Rottweiler. Porque é isso, essa é a estratégia diplomática do Brasil, é pegar, fazer a reunião dos BRICS, dizer que nós temos que derrotar o dólar, é ir para a Rússia para ver o desfile da União Soviética, da vitória da União Soviética junto com um monte de ditador, é relativizar o terrorismo do Hamas e condenar Israel por genocídio. Então, assim, é uma série de coisas, é uma série de abusos que me parece que fazia tempo que o Brasil não era chamado a chincha, né? De dizer, vem cá, meu amigo, de que lado tu tá? Né? Teu sistema de defesa no Brasil é todo ocidental, de países do Ocidente, países da União Europeia, mais americanos, a tecnologia informacional também enfim, quase toda a nossa tecnologia ela tem relação com essas parcerias. Aí tu vai jogar isso fora em nome de uma ideologia, porque é isso que o Lula está fazendo, é isso que o Itamaraty virou. O Itamaraty virou um lambe-botas de ditadores. Se apequenou, né? E tem muita gente boa e qualificada lá que foi desprezada para que alguém como Celso Amorim, né, ou mesmo Lula e companhia, desrespeitassem uma instituição que tem um legado histórico de Oswaldo Aranha, um legado histórico de grandes nomes da história de diplomacia brasileira, que sempre construíram um ponto de neutralidade, de moderação, de razoabilidade, de negociação, enfim, tudo isso foi posto à prova e acabou ajudando no tensionamento de quando o presidente Trump decide fazer a sanção econômica, porque não foi uma tarifa que o presidente Trump fez. O presidente Trump, ele fez uma sanção econômica. 50% de tarifas é sanção econômica a um país considerado inimigo. Aliás, na carta... na manifestação do Supremo Tribunal Federal com relação às decisões de tarifa do Trump, o próprio Supremo coloca na sua carta lá que a Suprema Corte Brasileira é independente, autônoma, soberana, inclusive para inimigos nacionais e estrangeiros. Vem cá, o Supremo trata os Estados Unidos como um inimigo? Isso pegou muito mal, ao que se sabe, na alta cúpula do governo americano. Porque, imagina só, se a gente fizesse esse tratamento de certa forma, pegasse figuras de governo, figuras de Estado e começasse a dizer que são inimigos, que são adversários e tudo mais. Óbvio que isso tem consequências diplomáticas, por isso que eu digo que são pessoas amadoras, incompetentes, irresponsáveis, porque ajudaram a escalar isso. E o Eduardo Bolsonaro, ele pode ter um papel nisso, eu acredito que tenha, mas ele é muito pequeno perto de um país. Ele é muito pequeno perto de um país. Imagina só, se tu está sancionado por estar violando com preceitos democráticos, com a legislação, com a Constituição, com acordos comerciais, tu está sendo investigado pela seção 301 dos Estados Unidos, que é uma seção
que trata de irregularidades comerciais, tá? Se tu está sendo sancionado por causa disso, porque tu é visto como um pária, como é que tu vai dizer que é atentado à soberania nacional tu enviar dinheiro pro teu filho? Imagina só o cubano que foge para Miami e aí por conta dele receber alguma ajuda de custo da sua família, Cuba vai dizer que ele está tentando contra a soberania cubana? É uma ditadura. É isso que os Estados Unidos está falando. Os Estados Unidos está falando que o Brasil virou a curva do país democrático, que a democracia do Brasil ela é relativa, como Lula mesmo dizia que acreditava. E isso não está sendo bem aceito nem nos Estados Unidos, nem no mundo desenvolvido ocidental. Não à toa que a The Economist já tratou do tema com essas palavras também, que o Lula virou uma espécie de pária internacional. Deputado, a entrevista está muito boa. Olha, a audiência também. Eu tenho a Rede Gaúcha Sat às 18 horas. Te agradeço, viu, Ayrton, pela companhia e por essa baita entrevista, show de perguntas e respostas também. E, deputado Felipe Camozato, fica à vontade aí, porque o senhor tem 30 segundos aí, até para falar dessa visita também a Camaquã, tá? Sim. Pessoal, a pauta duraria mais meia hora. Não, o papo tá bom, mas eu disse, eu me apena eu cortar, mas eu preciso, né? Sim. Mas em Camaquã tem visita também hoje à noite. Sim, tivemos o dia inteiro aqui de visitas, né? Agradecer aí todos que nos receberam, em especial aí a Associação Comercial e Industrial, a SIC Camaquã. Mas só, acho que o encaminhamento que fica, né, para além dessa análise que eu faço aqui, é que eu desejo muito e torço para que o Brasil consiga reverter essas sanções e que sim, o Trump desista dessas tarifas, porque será ruim para o cidadão brasileiro e americano. É uma tragédia em termos econômicos para ambos os países. Isso não pode seguir assim, a gente não pode colocar justamente essas questões políticas e ideológicas à frente do bem-estar das populações aí de um país e outro. Então torço para que tudo se resolva bem. Esse é o deputado Felipe Camozato. Obrigado, Ayrton. Obrigado, deputado. E a gente faz agora o Notícia na Hora Certa e volta no próximo bloco com mais redação acústica para você aqui, para o Super São José, o Super da nossa gente. Notícia na Hora Certa. Oferecimento Minuano Construção e Agronegócio. Cartórios de protesto, jeito mais eficiente de recuperar uma dívida. Notícia na hora certa, 6 horas, 1 minuto. Polícia faz buscas por casal que desapareceu após sair para a festa em Lajeado, no Vale do Taquari. PT protocola na Câmara pedido de suspensão do mandato de Eduardo Bolsonaro após fim da licença do deputado. Dólar fecha em queda, cotado a R$ 5,56, depois que ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmar que o Brasil vai insistir em negociação com os Estados Unidos. Tempo firme em Porto Alegre, agora faz 19 graus. A previsão para esta tarde é de tempo seco e predomínio de temperaturas amenas no estado. Com os cartórios de protesto, a cobrança de dívidas de até 1 ano é gratuita para o credor. Trânsito. A Protásio Alves segue bastante congestionada, tem obras da CE no sentido bairro Centro e agora há pouco também a Avenida Protásio com a Dr. Otávio Santos estava com o semáforo desligado nesse cruzamento. A lentidão chega até a Arita Ragô e já vem se estendendo com fluxo mais intenso da via no final de tarde, já alcançando quase na altura da Manuel Elias, com trânsito e Antâmbara. Destaque da hora. Gastos com aposentados do Judiciário e do Legislativo têm maior crescimento da série histórica no estado em 2024. Os dados são do relatório de pessoal elaborado pelo Tesouro do Estado, que também mostrou aumento do empenho com servidores na ativa do Rio Grande do Sul. Na média, as instituições dos dois poderes destinaram 14,7% a mais que no ano anterior. Somente no Ministério Público, a folha de inativos cresceu mais de 30,8% de 2023 para 2024. No total, os órgãos gastaram um pouco mais de R$ 2 bilhões com o pagamento de inativos no ano passado. Com
servidores ativos, o orçamento foi de 4 bilhões de reais. A Secretaria da Fazenda justifica a elevação nos valores com a recomposição salarial concedida aos poderes, ao retorno do adicional por